Começando o Fox Sports Rádio. Olha só, amanhã é dia de São Paulo e Palmeiras. O rapaz escreveram lá no texto que você disse que é o choque rei. Não, eu não digo porque isso é horroroso, essas bobagens, choque rei, majestoso. Faz parte da cultura do futebol. Ah, que cultura. Você que inventou o clássico vovô. Ah, isso é horrível. Horroroso. Eu e o Flavinho... Não, eu gosto. Só que é tradição. Né? Qual é o que você mais gosta? Não. Sansão, da Dalila. Derby, você não gosta? Que derby? Isso é chato. É Corinthians e Palmeiras. Ó, o único, tem dois clássicos que tem nome aí, vai, tradicional. 3. Fla-Flu, Grenal e Bavi. Atletiba não é? Acho que não. Atletiba é Atlético Curitiba. É Corinthians e Palmeiras. É São Paulo e Santos. Sansão. É Vasco e Flamengo. Choque rei, pô. Em abril de 2014... o então presidente de São Paulo era Carlos Miguel Aidar. Pois não. Abril de 2014 foi o ano que o Palmeiras completou os seus 100 anos. 5 anos. E o Aidar fez uma análise do time do Palmeiras. Mas acho que errou, né? Vamos dar uma olhada. A manifestação do presidente Paulo Nobre chega a ser patética. Demonstra, infelizmente, o atual tamanho da Sociedade Esportiva Palmeiras, que ano após ano se apequena com manifestações dessa natureza. A coletiva do presidente Paulo Nobre foi extremamente juvenil, pueril mesmo. Quanto às declarações do presidente Paulo Nobre, muito sinceramente, eu as ignoro. Eu acho que não ofendem porque é choro. Aquilo que eu disse há pouco, é choro. O choro, todo mundo tem direito de chorar. Falou, daí o Palmeiras vem se apequenando. Ah, mas em 2014... Sim, mas eu acho que ele estava olhando pro espelho. Não. O que aconteceu? O que deu do São Paulo pra cá e o que deu do Palmeiras pra cá? Depois do que o São Paulo tocou a valsa no Morumbi, e para comemorar 15 anos que o Palmeiras... Desculpa, só para lembrar que depois disso aí, o Palmeiras ganhou 2 campeonatos brasileiros e uma Copa do Brasil. Esse ano que dessa declaração, o São Paulo nunca ganhou na arena do Palmeiras. O São Paulo foi seguidamente derrotado pelo Palmeiras. Eu não sei, o Paulo Nobre depois disso aí, esse fato, né, essa manifestação do ex-presidente de São Paulo, passou diretamente pela contratação do Allan Kardec. Sim. O Palmeiras não renovou o contrato com o Allan Kardec e o São Paulo contratou naquela oportunidade. E aí acabou se transformando nessa manifestação do presidente do São Paulo. E depois que o São Paulo comemorou 15 anos e dançar a valsa depois do jogo lá no Morumbi, parou, acabou, estancou. O Palmeiras não perdeu mais, o São Paulo não ganha mais na casa do Palmeiras e tem passado algumas vergonhas. Ontem eu ouvi o Marcos Rocha na manifestação dele, na entrevista coletiva dele, e o Marcos Rocha disse o seguinte: a gente não vai dar asa para a cobra. O que significa isso? Respeito ao São Paulo. No linguajar, não podemos deixar o São Paulo se levantar. Temos que ganhar do São Paulo. Não pode dar asa para... Porque a cobra é um bicho tão perigoso que se cobra tivesse asa, imagina a cobra voando. Que perigo que ia ser. Tá louco? Que frase sem nexo. Isso é uma cobra. Se a cobra tivesse asa... Por isso é que o Marcos Rocha... Você não está prestando atenção? Não, eu vou repetir. Volta aqui. Volta aqui. Ele estava no Twitter. Volta aqui. No Twitter, ele tá com problema. Ele tem problema cognitivo. Eu vou repetir. O Marcos Rocha, na entrevista coletiva de ontem, ele falou que a cobra disse... voa, não, voa. Eu não falei voa. Não falei. Falei cobra voa. Falei a cobra voa. Você falou a voa. Não falei. Pode pegar a hora. Falei a cobra voa. Vai voar. Você não entendeu. O senhor falou assim que o Marcos Rocha disse que a cobra voa. O senhor tem problema também intelectual? Não. Respeitar aqui. Chamou de burro. Tá assistindo o Braddock a noite inteira. Tem esse negócio de Braddock, a série inteira, 42 filmes. Série, Braddock. Não, passou a série inteira outro dia na televisão. Não. Você tá de brincadeira. Não. Passou o comando Delta os 3. Conexão Colômbia, o 2 é o melhor. Olha, entendeu? Olha assim. Onde que fomos parar? O Marcos Rocha, só para que essas pessoas que têm dificuldade de entendimento, é o seguinte, o Marcos Rocha ontem, na entrevista coletiva, vocês talvez não tenham visto, mas eu vi, disse que... Não é só o senhor que vê, todo mundo aqui viu. Eu não vi. O senhor já vai falar. Só para dizer o seguinte, o rapaz vai permitir que o senhor fale. Não. Só para dizer o seguinte, o Marcos Rocha disse que não vai dar asa à cobra, não vai deixar o São Paulo se levantar. Já que o Palmeiras está com essa grande atuação, e o jogo vai ser no Pacaembu,
Porque o São Paulo passou por 2 finais de semana com alagamentos no estádio do Morumbi, nas suas dependências, e eu lamento muito que isso tenha acontecido. Mas olha, isso aí... E aí, o Palmeiras, disse o Marcos Rocha, não vai permitir. Daqui a pouco nós vamos mostrar o Marcos Rocha. Então, agora você está entendendo. Não, mas eu continuo falando da segue aí o programa, então. Só para rememorar. Sem nexo. Porque asa para cobra, não para aranhas ou para leões. Não sei. É um dito popular, nem isso vocês conseguem reconhecer. Você imagina uma jiboia com asas, velho? A cobra é um bicho tão perigoso. A cobra pica vai gostar. Pua. Olha, eu vou te falar, se jiboia tiver asa, o Pipi vai querer voar o dia inteiro. Pipi vai querer vir pra você. Você pra mim. Eu vou ligar pro Pipi onde você tá, meu. Eu tô na jiboia, você chegar só daqui 2 anos. Eu tô indo pra São Paulo de jiboia. Eu tô na executiva da jiboia. Mas já teve dinossauro que voa, era mais perigoso que a cobra. Mas olha, isso aí foi uma previsão, uma constatação na época cretina do seu Aidar, e aí deu no que deu. Desrespeitosa, né? Na semana passada, Sormani, nosso querido amigo Pascoal Emerson Leão esteve no Aqui com o Bench. E aí, veja se vocês concordam sobre o que ele falou, o porquê ele, Leão, viu, Flavinho? Foi o último técnico campeão paulista para o São Paulo, hein? 2005. 5. Veja se vocês concordam 14 anos na depois. visão do Leão, o que está acontecendo com o São Paulo. Vamos ver o Leão. É que depois que a palavra soberano começou a existir dentro do São Paulo, alguns acharam que era verdade. Todo mundo fala, não, o soberano, tal, soberano. Não, São Paulo é maravilhoso de trabalhar, dá tudo para os jogadores, para o treinador, mas tem, eu acho, pelo menos é o que sobra para falar, eu acho que ele tem escolhido as peças erradas para o lugar errado. E os dirigentes errados para o lugar errado. Então, às vezes, um cara não é para ser presidente, ele é para ser bom diretor. O Leco não é para ser presidente? O Leco eu não tenho pouco contato com ele, particularmente, pouquíssimas vezes conversei com ele, entendeu? E ele comigo. Portanto, eu não tenho, assim, uma opinião formada sobre ele em relação, mas eu escuto muito falar, como você também escuta. Eu escuto muito a arquibancada falar sobre o Leco. E eu vejo que ele não está numa fase favorável, não. Flavinho, você concorda com o Leão quando ele fala, olha, a partir do momento que acreditaram nessa história do soberano, é lógico que a gente interpreta isso como o quê? Uma arrogância, aqui no São Paulo as coisas andam sozinhas, porque a estrutura é isso, porque o São Paulo é aquilo. O Leão fala, olha, acreditaram na história de soberano e não é. Eu acho que ele, na verdade, ele acabou apontando depois, ele falou disso e depois eu acho que ele derivou para um outro assunto que eu acho que explica melhor, né? Que é o problema político. Que é o problema das pessoas erradas nos lugares errados. Eu acho que os lugares pessoas em lugares importantes. Lugares importantes, E a história do soberano, ela reflete sim um pouco da soberba do São Paulino, da arrogância do São Paulino, mas que eu acho que todo torcedor tem. O soberano veio depois do terceiro título mundial. Então, isso que eu tô falando. Todo torcedor tem um pouco disso. Depois não ganhou mais nada, Pascoal. É o brasileiro, né? 2008 parou. Eu acho que todo torcedor tem um pouco disso quando o seu time está por cima da carne seca, né? Só que no caso do São Paulo, geralmente soa como arrogância, porque o São Paulo tem a fama, o torcedor do São Paulo tem a fama de ser o torcedor mais rico. Eu faço brincadeiras aqui de vez em quando, né, com aquela coisa, aquele requinte do São Paulino e tal, não sei o que lá. E o São Paulo, a gente viu, por exemplo, na entrevista recente, 5 anos, do Aidar, que realmente a soberba sempre fez parte de alguns personagens do São Paulo. E você vê como cai do cavalo, né? Foi ele que falou aquela história, quem que era o Kaká, que tinha todos os dois? Ele. Foi o Carlos Miguel. Foi o Carlos Miguel. O Carlos Miguel é um desastre, né, de declarações e tal, e é um desastre, foi um desastre como dirigente também, porque ele foi expulso ele foi impeachado, foi expulso também, acho que o quadro também quer dizer, além de tudo, e aí ele que responde ao São Paulo, ele tinha acusações contra ele dentro do clube, acusações sérias, né? Então, acho que isso tudo é um conjunto de coisas, mas acho que o diagnóstico a agressão que ele sofreu também? Ele depois teve a história de comissão para lá, comissão para cá. Mas o que o Leão falou, acho que o diagnóstico de pessoas erradas nesses postos-chave nos últimos anos, isso é muito claro que está acontecendo com São Paulo.
O problema, na verdade, eu acho que o São Paulo, o torcedor de São Paulo, ele se sente realmente numa situação muito delicada nesse momento. O São Paulo é tricampeão do mundo, tricampeão da Libertadores, e ninguém vai tirar. Essa marca já foi construída pelo São Paulo, ninguém vai tirar. O que o São Paulo precisa fazer é uma nova construção, precisa se reconstruir. Não só na parte que foi destruída pela chuva, essa coisa toda, mas precisa se reconstruir como instituição. O São Paulo como é que faz isso? As pessoas não saem. As pessoas não saem. São Paulo, você sabe, as mudanças não acontecerão. As mudanças no conselho são muito pequenas. Não faz. Então, é isso que só vai mudar, né, Pascoal? Ano que vem. Quando tiver uma nova eleição 2020. E o São Paulo conseguir oferecer para os seus associados, conselheiros e para o torcedor, alguém digno. Não estou dizendo que o Leco é indigno, é alguém que tenha capacidade de administrar o São Paulo como o São Paulo sempre foi administrado ao longo dos tempos. O São Paulo é o time mais jovem dos 4 grandes de São Paulo. É o mais jovem, foi fundado em 30. São Paulo não é centenário. Né? Eles passaram para 30 para ganhar um campeonato paulista. Mas era 35, você tem razão. E o São Paulo não é centenário. O São Paulo não é centenário. O Palmeiras é centenário, o Corinthians é centenário, o Santos é centenário. E mesmo assim, o São Paulo rivaliza e tem mais títulos, especialmente títulos internacionais, do que qualquer um time, não só de São Paulo, mas do Brasil. Na América do Sul, o segundo maior vencedor da América do Sul, junto com o Boca. Eu não sei se é o segundo. O Nacional tem 3, Libertadores e 3 Mundiais. Mas se você pega o conjunto da obra tem 4 Libertadores. Vem o Boca e o São Paulo. São os não, Independente tá junto. Tem 8 títulos. Não. O Independente e o Boca tem o mesmo número de títulos internacionais. Depois acho que vem o São Paulo. O River tem 4 Libertadores. Sim, mas a gente está contando todos os títulos internacionais oficiais. Tem apenas um Mundial. E então, mesmo tudo isso, São Paulo, sendo ainda uma criança perto dos velhões aí do futebol de São Paulo, mesmo assim o São Paulo consegue ser soberano em relação a esses times. Eu não acredito que essa palavra soberano tenha alguma influência. Tem alguma modificação na personalidade dos dirigentes ou dos jogadores que passam por lá. O problema é que os dirigentes que estão lá são ruins. Isso já começa na última administração do Juvenal Juvencio. Aí vem o Carlos Miguel, depois do Carlos Miguel vem o Leco, que é um desastre completo. Então, enquanto isso aí não mudar, você vai trazer o Raí, você vai trazer o Zete, você pode trazer o Rogério Ceni de volta, não vai adiantar nada, porque esses caras não fazem milagre. Um time para funcionar, dar certo, ele tem que ter uma estrutura. Se isso não acontecer, eu acho muito difícil. Então o São Paulo precisa se preocupar. Como é que vai se reconstruir? Você perguntou ao Pascoal. Primeira coisa que tem que fazer, tirar de lá quem não tem que estar lá. Mas aí a reconstrução passa diretamente também pelo Conselho, existem muitas restrições para a eleição. A última reunião do Conselho foi 70 pessoas. Não tinha ninguém. Mas quando a gente fala, o São Paulo é muito fechado. Quando a gente fala dos cartolas, a gente fala também dos conselheiros. São Paulo tem conselheiros hoje que no passado não passariam na porta do Morumbi. Cadê os famosos cardeais? Não existem mais. Sabe o que chama muita atenção em relação ao São Paulo? Quando a gente vê uma eleição ou uma proximidade de uma eleição para a presidência em algum clube, existe uma grande movimentação de candidatos e de pessoas interessadas, reuniões de conselho que são sempre lotadas, etc e tal. E no São Paulo, eu não sinto mais interesse das pessoas que frequentam o São Paulo e que estão ali em tentar mudar esse panorama. Parece que o São Paulo se tornou, um bicho de 7 cabeças para quem quiser tentar resolver o problema. Então a gente vê uma oposição enfraquecida, poucos interessados que poderiam mudar esse panorama, tentando se aproximar dessa situação e tentar mudar alguma coisa. O São Paulo hoje não causa interesse para ser administrado. Vou discordar. Sabe o que acontece? Tem um negócio. Eu acho isso muito Tem um negócio chamado política. Tem um monte de gente muito fechado. O funil é muito apertado para sair o presidente. Eu quero falar o seguinte, existem muitas restrições estatutárias para ser conselheiro, para ser presidente. Pascoal, tem muita gente interessada em ser presidente do São Paulo. Só que é mais conveniente esperar a coisa degringolar de vez. É aquela famosa coisa, dá corda, deixa.
deixa se queimar. Ou ele se salva, ele se enforca. Quanto pior, melhor. Porque eu já vi, em muito clube, já cansei de ver aí nos clubes que a gente conhece, principalmente que a gente vivia mais em São Paulo, que fala assim, os caras falam, deixa, não é a hora, vamos esperar. Na hora que o circo pegar fogo de vez, aí vem a galera... o São Paulo cair? É exatamente isso que eu ia falar. Quem perde com isso... O que aconteceu com o Corinthians? Perde com isso? Tudo bem, só que aí, Benja, só que a gente já viu casos tão piores como esse do São Paulo, aliás, casos menos piores que esse do São Paulo, já houve uma mudança. Não precisa esperar o São Paulo cair ou não cair. Os 3 primeiros meses do São Paulo de 2019 mostram claramente o que é o São Paulo. Eu considero uma das coisas mais ridículas, vergonhosas e absurdas da história do São Paulo. É por isso que eu estou te falando. Foi um festival de incompetência, um festival de desmando, um festival de... eu não falo amadorismo, as pessoas dão uma conotação de amador com uma coisa ruim. O amador não é ruim. O amador é o cara que não vive daquilo, mas não significa que ele é ruim. Foi um festival de incompetência. Eu pergunto para vocês, mostrem um dos 12 clubes grandes do Brasil. Mas o São Paulo perdeu. Que fizeram ultimamente o São Paulo fez. Por isso que eu estou falando isso. Em muitos clubes, uma situação menos pior que essa causou mudanças. Ou não causou? Em muitos clubes que nem chegaram a uma crise tão grande, a gente já viu mudar. E no São Paulo não acontece nada. Na última reunião do Conselho Deliberativo, alguns conselheiros pediram a renúncia do atual presidente do Leco. Rapaz, ele ficou uma onça com os caras. Chegou à beira da ofensa com essas pessoas. Pelo menos é o que foi me relatado. Ficou realmente uma onça com essas... Mas ficou irritadíssimo, dizendo que não abandona o São Paulo, que não sai, que não larga, e que não vai sair, não vai sair, não vai sair, não vai sair. Tem eleição, né? Tem 2019 e 2020. Tem eleição. Tem mais 2 anos, 19 e 20. Tem eleição depois no São Paulo Futebol Clube. Vamos ver se aparece alguém para concorrer. Pascoal, 2 coisas que eu queria falar. Primeiro, eu já disse isso aqui, torno a dizer. O Marco Aurélio Cunha, para mim, é o cara que tem. É o único cara que eu vejo que tem condições de agregar todas as alas. Facção as alas. Né? As alas. Alas dentro do Conselho. Os grupos dentro do São Paulo. Acho que é ele. E outra coisa, ele é jovem, perto desses últimos presidentes de São Paulo. O Marco Aurélio tem 65 anos. O Leco passou de 80, quase 20 anos a mais. Mas o Aidar, quando foi, tinha quanto? O Aidar tinha 70 anos. 70 anos. O Leco tá com quanto, você falou? Quase 85, né, o Leco? O Leco? Não, acho que não. Acho que não chega a 80, o Leco não tem 80, não. Passou de 80. Não passou. Pode ver que pra variar, você está enganado. Tá bom. Bom, enfim. Não passou, são dirigentes que, sabe, eu não sei, eu acho que você precisa entregar o São Paulo na mão ou nas mãos de uma pessoa mais jovem, com uma mentalidade diferente. Que não seja uma mentalidade arcaica, aquela coisa do passado. E o Marco Aurélio é esse cara. Mas eu não acho que a idade tem a ver com isso. Não é a idade que tem a ver com isso. O que tem a ver com isso é a cabeça dos caras. Exato, isso que eu acabei de falar. A mentalidade desses caras é uma mentalidade arcaica, retrógrada, atrasada. O Aidar vai para uma entrevista coletiva e fica debochando do Palmeiras. Comendo banana. Aí ele chega em público e diz que o Kaká tem todos os dentes da boca, se referindo a alguém do Corinthians, eu não lembro quem que era. Eu não me lembro quem que era. E por aí vai. E outra coisa que eu queria dizer é o seguinte. Em 2016, quando o Internacional caiu, ele não tinha time para cair. O São Paulo não tem time para cair. O time do São Paulo é um time para brigar ali, Sul-Americana, e se vacilar até por uma Libertadores. O Internacional também era assim. O que aconteceu em 2016 com o Internacional? Caiu. Então, se esse pessoal não tomar cuidado, se o pessoal da oposição deixar dessa história de quanto pior, melhor, o São Paulo corre o risco de cair esse ano. O quanto pior, pode virar. Quanto pior, lógico. O São Paulo não tem time para ser rebaixado. O elenco de São Paulo não é ruim. Pode não ser igual do Palmeiras, do Flamengo, do Grêmio, do Cruzeiro, do Internacional. Pode não ser. Mas não é um elenco para levar o São Paulo à Série B. Assim como não era o do Internacional. Só que quando você faz tudo errado,
você leva o time para a Série B. Então o São Paulo tem que tomar muito cuidado com isso. Eu também acho, porque impossível você gastar 45 milhões no início da temporada. Eu não estou falando que gastou 45 milhões de bananas, 45 milhões de formigas. O Leco tem 80 anos. 80 anos. Você falou 85. Não, fará mais de 80 anos. Perto Mais de 80, 80. Não, fará mais de 80. Não, mas ele falou 85. Não, eu posso ter errado, mas porque ele tem mais de 80, ele tem. Ele disse que ele não tinha nem 80. Ele estava quase nos 80. Não, o senhor falou que não tinha nem 80. O senhor é louco para disputar. Chama o VAR. VAR. Quem chegou mais perto? Eu falei que ele está perto de 80 ou ele 85? Não, você não falou perto de 80. Então pega o VAR. Você falou muito menos de 80. Você faz programa Eu não vou discutir idade de princesa. Você vem de princesa? Eu não vou ficar discutindo a idade dos outros com você, porque a idade é do Leco, não é sua. Só para dizer o seguinte. Nossa senhora. Só para parecia um smash do Pete tem mais de 80. Você não vai falar nada? Tá mal informado. Ele te deu um smash igual o Pete Sampras. O Pascoal quis dizer que ele era um octogenário e estava certo, Pascoal. 85. Não, Pascoal falou que ele era que ele já estava na faixa dos 80. Não, ele falou 85. O senhor está Ele está quase com 80, 85. Não, ele é um octogenário e não septuagenário, como falou o Flavinho. Exatamente. Então, nesse caso, o Pascoal está certíssimo. Você está errado. Muito obrigado pela solidariedade. Muito obrigado pela solidariedade. Agora, o São Paulo parte para um clássico contra o Palmeiras. O jogo amanhã no estádio do Pacaembu. Torcida única. É às 7? Torcida única. Só torcida do São Paulo Futebol Clube. O mando é do São Paulo Futebol Clube. E o São Paulo entra nesse jogo com o receio do seu torcedor do que vai acontecer na partida. O Cuca vai lá amanhã ver o jogo? Não acredito que vai. Não acredito que vai. Acho que não. Não acredito que o Cuca vai ficar em casa, vendo o jogo em casa. Até ele postou uma foto dele com a netinha dele com a camisa do São Paulo, vendo alguma coisa no computador, algumas horas atrás aí, para os torcedores do São Paulo Futebol Clube. Agora... Você também fica só bisbilhotando redes sociais. Ele tem Twitter, ele tem Instagram, ele tem tudo. Ele tem Facebook, ele não tem nada. O que eu tenho são boas informações. O que acontece... Boas informações. O São Paulo o São Paulo está vivendo agora um momento... Veja só, o São Paulo está passando por um momento de instabilidade. O São Paulo está passando por um momento de negociação de alguns jogadores. O Antony vai vir embora também? Isso que eu ia chegar nesse ponto. O São Paulo já recebeu 2 propostas, e não quero revelar os clubes, para vender o Antony. E o Arboleda... que é 143 milhões? A multa dele? Ele renovou o contrato até 2020. Quanto que é a multa dele? 143 milhões, é isso? Do que? De xícara? De reais. 143 milhões de reais. Também foi xícara? É muito dinheiro, hein, gente? Antony, quem já fez Antoine? Mas na verdade. O grande problema é que esses moleques nunca viveram na Europa, não estão acostumados com a cultura europeia, tem adaptação, país diferente, etc e tal. Mas você pega um monte de pé de rato na Europa, que custa isso? Não, isso é verdade, você tem razão. Outra coisa, o São Paulo vai receber mais, o São Paulo recebe mais agora da transação do Militão, saindo do Porto para o Real Madrid, do que quando ele vendeu o São Paulo. Mas o torcedor do São Paulo não quer saber de quanto vai entrar de dinheiro. Outra coisa, o Arboleda quer saber. Tem que saber. Time, cadê o time? Se não tiver dinheiro, não tem time. Dinheiro não tem time. Se não tiver dinheiro, não tem time. Exatamente. Mas isso é verdade. Peraí. Quanto você falou que o São Paulo gastou? 45 milhões. Ué, não é dinheiro? Percevejos? 45 milhões de reais. Ué, não é dinheiro isso? E 45 milhões não conseguiu montar o time 3 meses depois, vai remontar? Montar mais 4 jogadores, olha o tamanho do equívoco. A gente está falando aqui, de novo, que o problema é diretivo. O problema é a incapacidade administrativa do Leco e seus pares. Gastou 45 milhões e não conseguiu fazer do São Paulo um time para competir de igual para igual com o Flamengo, com o Palmeiras, com o Grêmio, Internacional e Cruzeiro. Mas por enquanto só está jogando o Campeonato Paulista e nem para isso está tendo competência. O São Paulo, o Leco não vai sair. Esquece, não vai sair, não vai renunciar, não vai nada, ele é o presidente. O que tinha que fazer hoje, urgente, é mudar toda a diretoria de futebol. Toda. Vai chegar não adianta, Benja. Ué, mas tem que fazer alguma coisa, senão não vai fazer nada. A melhor coisa que tem aí para acontecer com o São Paulo é aquilo que a gente já disse aqui e o Conselho pediu. Leco, obrigado, passar bem com o vai fazer. Então, mas não adianta você mudar o futebol. Então não vai adiantar nada. Então não vai mudar nada. Não adianta nada você mudar o futebol. Se quem assina o cheque de forma equivocada vai estar no poder. Exatamente. O problema é lá em cima, é o que eu falava. Entendeu, tá lá. Outra coisa, de cima para baixo. Na minha opinião, o negócio é o seguinte.
A administração do Leco tá uma desgraça? Tá, muito. Concordo. Agora, se o diretor de futebol de São Paulo não fosse o Raí, fosse lá o Adalberto, ou se fosse o Vinícius Pinotti, meu Deus do céu, o que não estaria sendo falado. A gente tá criticando o Raí. Gente, nós estamos... Olha, a culpa é só do Leco. Passou uma semana dando no Raí também. O Leco Só que, gente, tem uma diretoria de futebol que tá... Se ela não está cometendo todos os erros sozinha, ela é conivente. Não, você tem, nesse então, ponto você tem razão. Ela está total... a diretoria de São Paulo, o mínimo que deveria fazer é renunciar. Você com essa declaração... Eu adoro o Raí, mas o Raí não está fazendo nada. Você com essa declaração está passando um atestado para o Raí dele ser absurdamente reconhecido pelo torcedor de São Paulo. Porque o torcedor de São Paulo pede a saída do Raí com a menor veemência do que pede a saída do presidente do São Paulo. Pra você ver a importância do Raí para o São Paulo. O que ele significa... O torcedor quer poupar o Raí. É claro. E se fosse o Pinotti, o diretor de futebol? O Raí tem uma história, o Pinotti não tem. Pelo amor de Deus. O Raí é moral com São Paulo. A história do Raí como jogador é indiscutível. Tem um crédito. O Raí, independente de qualquer coisa, é um dos maiores ídolos da história de São Paulo. O Raí como diretor de futebol... Aí é a carcaça dele, Benja. Aí é a carcaça dele. O Raí como diretor de futebol de São Paulo, até o momento, está uma negação. Sim. Negação. É uma negação. Nós já falamos isso. Uma coisa boa que eu ouvi o Raí fazer. Contratar o Pablo não foi bom? Contratar o Hernanes não é bom? É ruim contratar o Hernanes? Nossa. É ruim contratar o Pablo? Contratar o Everton é ruim? Então tá bom. Foi ruim? Tá bom, então ele contratou? Ok, então são jogadores ruins. Tá bom, eu aplaudo. Vai, vamos lá. Trazer o Hernanes realmente é uma coisa espetacular. Ninguém aplaudiu? O senhor aplaudiu também. Gente, o Hernanes também aplaudiu. O vínculo de São Paulo foi a terceira vez que o Hernanes volta para São Paulo. Mas foi uma grana. Não era esperado que ele voltasse agora. Méritos. Ele foi bem. Méritos, ok. Quem demitiu o Aguirre faltando 5 rodadas pro Brasileirão? O Raí. Quem bancou o Jardine, treinador de São Paulo? O Leco. Ele falou, eu acho que para mim a informação que eu tenho foi o Raí. O Raí. Ok. E o Raí foi conivente? Ele não queria. Mandar o Aguirre embora foi bom? Horrível. Tá errado. Mandar o Diego Souza, custou 13 milhões de graça ao Botafogo, foi quem? O Léo. Aí, o presidente. Gente, pelo amor de Deus. Então aí não tem culpa de nada. Aí é decisão da direção. Veja, pelo amor de Deus, isso é uma administração. Tudo isso é uma decisão administrativa. O presidente do clube, se o cara fala, vamos mandar ele de graça, vamos comprar de graça, não. Quem falou assim, olha, o treinador agora é o Wagner Mancini? Não sei. Gente, quer dizer que o Raí então não tem nem claro que tem. Claro que tem. Claro que tem, mas não. Ele não tem tanta importância. Ele decide como você está dizendo que tem. Gente, quando era o Pinotti aqui, você principalmente, falava assim, playboyzinho, dono de fábrica de perfume, que não conhece nada. Sim, e olha que ele não fez um décimo do que está sendo feito agora. Não fez um décimo. Aqui é o seguinte, 3 treinadores em 3 meses, manda treinador que está indo bem, faltando 5 rodadas para acabar o Brasileirão, dá jogador de graça. Em março tem que remontar um time que foi gasto 45 milhões para montar esse time. E agora vai remontar um time, contrata treinador, que traga o Pinotti de volta. Não é isso que eu estou falando. É o seguinte, o Benja acha que o Raí tem que se demitir. O Raí teria. E o Pinotti tem que ser recontratado. O Adalberto Batista como diretor de futebol. Eu estou falando que o Raí, infelizmente, está cometendo erros em proporções 100 vezes maior do que cometeu Adalberto e Pinotti, e é poupado. As críticas são leves. Como poupado? O Raí, fala isso aqui. Alexandre Pássaro, que eu não sei quem é, não conheço a pessoa. Alexandre Pássaro é o advogado contratado pelo departamento de futebol dessa, que faz os contratos. Uma diretoria de futebol dessa não pode continuar, ou pode? Não. Pode? Não pode. Eu vou repetir. Mas só que o Benja não é só a diretoria. Tem que vir um dominó lá de cima. Sim, mas caindo todo mundo. O presidente é o Raí. O presidente não vai renunciar. Tudo bem, mas só tudo bem, não. Nada. Tem que pressionar para sair. Claro só tem impeachment se for comprovado algo. Não é impeachment, não tem nada. Agora ele chegar e falar, não quero mais, não vai ter. Eu sei que não vai ter. Então, se isso não vai ter e não há provas suficientes para o impeachment, você pode mudar tudo, que vai continuar a mesma coisa. Vai continuar a mesma coisa. Quem você quiser como diretor. Todo mundo se reporta. O Raí todo mundo se reporta e se curva diante do Leco. Não adianta. Enquanto você não quebrar a hierarquia do São Paulo,
que é a equivocada, você pode colocar quem quiser na diretoria de futebol, que o cara vai se reportar ao Leco. E se reportando ao Leco, automaticamente você vai ser conivente com o que está acontecendo no São Paulo. E sabe o que é mais engraçado nisso tudo? O Leco nunca teve esse poder. Nunca. Nunca. Aí a presidência cai no colo dele. Depois do Aidar. O Leco isso. Era uma pessoa dentro do São Paulo que era visto assim, o quê? O Leco para presidente? Nem pensar. Nem pensar. Quando ele era vice de futebol, não aparecia. Para vice, tudo bem. Não tinha perfil. Não tinha, tudo bem. Nunca. Todo mundo dizia isso no São Paulo. Aí caiu a presidência no colo dele. Aí cai a presidência no colo dele e de maneira hábil, ele consegue controlar todo mundo lá dentro. Ele consegue controlar tudo lá dentro. O Leco, como vice, ele foi um bom vice. Você que era dirigente do São Paulo, que era conselheiro, que era diretor, que era o escambau de Madureira e que criticava tanto Leco, por que agora vocês passam pano para a administração dele? Por que agora você diz amém às coisas política, que ele fala? é uma desgraça. O Leco, e o voo da alegria? O Leco, o camarote não conta? A alegria de ir no camarote, a alegria de ir no voo, a alegria de ir no treinamento ver o jogador, isso tudo vale. Isso tudo vale. O Leco, quando era vice, era o que menos apitava no futebol. Porque os que apitavam lá eram o Marco Aurélio como superintendente, o João Paulo de Jesus Lopes como diretor e o Marcelo Portugal Gouveia ou o Juvenal quando presidente. O Leco era um bom vice, por quê? Porque, como bom advogado que o Leco ele era um cara que mexia muito com a área jurídica do futebol. Então era um cara que fazia bons contratos. Não era o Leco, desculpa, você está enganado. Não, também. Não, senhor. Informação certa. O Departamento Jurídico de São Paulo é terceirizado no escritório do Ambiel, que é um baita do advogado, o Gustavo, que depois se tornou diretor, e o Mansur. Só quem cuidava de todos os contratos do São Paulo, desde lá de trás da época do Juvenal, tem nada a ver o Leco. Era o escritório do Ambiel, do Gustavo, que depois virou diretor. Gustavo, filho do Sócrates. E do Mansur. Não, então tudo bem. O que o Mansur eu lembro que estava no São Paulo, sim. O que tinha uma informação de que o Leco era um cara muito bem articulado nesse sentido do jurídico do São Paulo também. O Leco era um cara articulado politicamente. Não era. Nem isso era mesmo. Nem isso não era. Não era. Veja, ele foi ganhando espaço. Se ele tivesse 10 seguidores, era muita coisa. Eu não sei como é que o Leco é presidente do São Paulo. Eu não sei. Ele não tinha força nenhuma. Pela vacância do poder, com a saída do Carlos Miguel Aidar, ele assumiu. Depois eu não sei como é que ele consegue administrar o São Paulo. Se ele era uma pessoa que passava pelos corredores do Morumbi, as pessoas riam. O Tirone foi presidente do Palmeiras. É política, eu sei disso. Que eu estou querendo falar, é política. Mas, gente, não é brincadeira. Eu vi. O Leco passava, as pessoas riam dele. Riam. Esse cara hoje comanda o São Paulo. Ele não tem estofo para isso. Olha, não estou falando nada da pessoa dele, estou falando do Leco como presidente do São Paulo. É disso que eu estou falando. Como ser humano, como pai, avô, não tem, advogado. Não é isso que está em questão. Não vamos confundir as coisas. Mas é impressionante, gente. É impressionante. Ele era muito despreparado, sempre foi. Sempre foi. E hoje preside o São Paulo. Por que ele preside o São Paulo? Porque o seu Carlos Miguel Aidar fez uma bobagem, foi um fanfarrão, mas que foi colocado no poder pelo Juvenal Juvencio, que não está mais entre nós. E que no último mandato dele foi um desastre. Onde ele errou. Um desastre. Tudo isso acontece hoje no São Paulo. Tudo isso que acontece hoje no São Paulo tem nome e sobrenome. Juvenal Juvencio. Que Deus o tenha. Mas ele colocou toda essa gente aí dentro. O terceiro mandato foi ruim. Olha, o último do Dualib que não precisava, ele se afundou. O Mustafa no Palmeiras, que foi lá, não precisava. E o Juvenal no último, não precisava. O Juvenal teria saído como um dos maiores presidentes da história do São Paulo. E ele disse pra gente que ele se arrependeu. Ele falou que foi o maior arrependimento da vida dele foi ter colocado o Aidar. Mas ele se arrependeu do terceiro mandato também. O Arboleda deu uma entrevista ontem a um site equatoriano. Vejam só o que disse Arboleda. Vamos colocar ali, ó. Há 4 ou 5 equipes da Itália, da Alemanha e da Espanha interessadas.
Meus empresários estão conversando com o clube e espero sair pela porta da frente na metade do ano. Sempre me dediquei aqui. Ou seja, a Arboleda já deu tchau. Já. Ou seja, esse restinho, ô Flavinho, esse restinho de semestre aí, o Arboleda já está. Se ele já está se despedindo, se hoje é dia 15 de março, ele já está se despedindo. Do mesmo jeito que o Rodrigo Caio falou aquilo que ele já não tinha mais a mesma empatia pelo clube. Mas ele não se despediu já? Há uma suspeita. Peraí, gente. Há uma suspeita de que essa entrevista não ocorreu. Eu estou confirmando com a assessoria do Arboleda aqui e disseram que ele não disse essa entrevista, que não há nem o crédito para o site, que depois passou para o Mundo Deportivo. Tá uma bagunça isso aí. Não há uma confirmação ainda disso. Então, vamos checar. Por isso que eu não vou falar em cima de uma informação de uma declaração que o cara não fez. Essa entrevista está rodando já e tudo que é não, mas parece que não é muito bem assim, não. A Arboleda que vai ser titular contra o Palmeiras. Quem é o time de São Paulo para amanhã? O Bruno não tem condições de jogar. O São Paulo pensou em jogar com 3 zagueiros, não está descartada. O Bruno Alves. Os dois Brunos não jogam. Bom, os dois Brunos não jogam. Dá muita não, o Bruno Alves é bom jogador. É bom jogador. O Bruno Pérez não tem jogado. O Bruno Pérez não tem jogado nada. Não está descartada a possibilidade do Jusilei entrar como zagueiro. Primeiro volante e o terceiro zagueiro. Jusilei entra titular. Como terceiro zagueiro. Não está descartada essa possibilidade. E no ataque, já que conseguiu o efeito suspensivo, o Carneiro deve começar jogando a partida diante do Palmeiras. Então, o ataque do São Paulo deve ter o Antony aberto por um lado, o Pablo e o Gonçalo Carneiro por o outro lado. Então vamos ver aí um pouco aí de São Paulo e Palmeiras. Vamos ver.